assegurando aqui o quê? O exercício de cultos. Não diz igual. Pode ser afrodescendente, tanto estigmatizado, pode ser neopentecostal, pode ser protestante, pode ser católico, enfim, pode ser de qualquer denominação. Essa liberdade pregada na Constituição é aquilo pelo que nós todos devemos lutar. Nós não podemos nos curvar diante de qualquer intolerância religiosa. Nós temos que estar juntos, irmanamente. Temos que compreender o outro e respeitar o outro. Na medida em que eu compreendo o outro e respeito o outro, eu posso somá-lo aos mesmos ideais que ele também compartilha. Ninguém tem o desejo de ser oprimido ou reprimido. Naturalmente, a própria condição da pessoa humana estabelece que ela deve ter a liberdade. E ela tem que ter essa liberdade de consciência. Talvez não fosse necessário estar na própria Constituição. Não que não queremos. Isso nos permite dar a segurança jurídica necessária e estar na Constituição. Mas, se pudéssemos tranquilamente, conforme as palavras que eu ouvi dos meus antecessores, compreender uns aos outros, com certeza, com respeito a cada uma das suas posições, nem a própria Constituição precisaria de alertar sobre isso. Mas é claro que cada lei ela alertou por quê? Ela alertou porque sabe que nem todos conseguem ter esse respeito ao outro. E essa atitude antissocial deve ser reprimida. Reprimida como? Reprimida por todos nós e reprimida pela justiça. Não dá para ter um país pacífico se não podemos compreender o outro. No artigo 8º, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Ora, nós sabemos ainda, falando sobre a Constituição, que algumas denominações religiosas não têm a facilidade em prestar essa assistência religiosa ou essa assistência para algumas instituições, por exemplo, os presídios. Dependendo da vertente religiosa, há uma dificuldade imensa nessa prestação de assistência. E a Constituição segura. Então nós temos um papel fundamental de articular a sociedade para que os outros tenham a compreensão de que essa é uma realidade e que todas as denominações devem ser respeitadas em todas as esferas e não sofremos discriminação. Eles podem ser fortes. Ainda, no artigo, no inciso 8º do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Ninguém poderá ser privado de um direito por motivo de crença. Não é porque eu sou afrodescendente, ou sou católico, ou sou protestante, que eu terei os meus direitos restringidos. Senão, como nosso predecessor, o Dr. João Graça, não restará ninguém para nos defender. Todos irão nas salas sagas de pensador. Continuando. No artigo 150 da Constituição, novamente vem assegurada a questão da liberdade. Sem prejuízo de outras garantias, é assegurado ao contribuinte e vedado à União do Estado e do município o quê? Instituindo impostos sobre termos de qualquer custo. Então aqui nós temos a imunidade tributária. Existe ainda, além da questão constitucional, que eu vou retomar, algumas questões infraconstitucionais que estão na sociedade e que cada dia vão demandando uma articulação maior dos operadores do direito, dos donos dessa casa, e ainda
poderão contribuir corrigindo eventuais imperfeições, e dos governantes no sentido de apoiar. Por exemplo, recentemente saiu um código de ética médica que tirou da questão puramente médica o direito de decidir sobre a crença de uma pessoa que eventualmente não pudesse, por exemplo, que é o caso de várias pessoas sendo ou questões religiosas. Ele tem o direito prevalente de usar a sua consciência e a sua liberdade para não aceitar, porque entende que os desígnios divinos são mais importantes do que os outros desígnios. Dessa forma, intraconstitucionalmente, o Código de Ética Médica agora inverte os valores que devem ser considerados. Então, primeiro, a liberdade de decisão do paciente e de sua família, quando esse paciente não tiver condições de decidir sozinho, remete então a sua família. E, por último, a decisão sobre critérios médicos, se deverá adotar ou não um procedimento X em relação ao paciente. Eu vou fazer duas citações de um livro bastante interessante, publicado pela editora Luz, Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, que eu acho que contribui um pouco com a nossa reflexão. No sentido junto, vendo aqui a palavra do Dr. Aldir Neto Soriano. No sentido jurídico, a liberdade religiosa é um direito humano fundamental, assegurado no direito pacto pela Constituição Federal de 1988. E também no âmbito do direito internacional, por tratados internacionais de direitos humanos, além da proteção constitucional do direito à liberdade religiosa existente no direito interno de cada Estado-nação. Há também um direito internacional de liberdade religiosa inserido no contexto maior, integralizado pelo direito internacional de direitos humanos. Enquanto que o direito interno à liberdade religiosa é um direito público subjetivo, para o direito internacional, a liberdade religiosa é uma norma imperativa ou urgente. Assim sendo, passa uma ameaça de violação dos direitos, o indivíduo pode recorrer à jurisdição interna estatal e, após esgotados todos os recursos internos, reivindicar uma tutela jurisdicional a nível internacional. Naturalmente, aí vem a questão da soberania, mas nós não vamos entrar nesse momento. Estou só colocando a vocês essa reflexão de limitação. Se não dá internamente no país conseguir resolver, por que não uma corte internacional? E ainda, na página 34, o direito à liberdade religiosa relaciona-se com os direitos econômicos, sociais e culturais, formando um bloco indivisível. Existe também uma relação de interdependência entre os direitos civis e sociais. Por consequente, os direitos civis não podem ser cindidos dos direitos sociais e econômicos. Isso significa que a violação de um direito social e econômico pode atingir o direito à liberdade religiosa. Ou seja, a violação, o direito à liberdade religiosa. Daí que a Constituição Federal dispõe: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Um exemplo clássico ocorre quando se impede o acesso ao vestibular ou a cargos públicos. Nessas hipóteses, uma violação do direito de liberdade religiosa. Todos os direitos humanos, além de individuais, são interdependentes e interrelacionados da observância de um determinado direito, dependendo da observância dos demais direitos. Aqui, naturalmente, está se referindo à questão da guarda religiosa aos sábados, que em muitos casos impede alguns de ingressarem
e às vezes, talvez, se tornar até, usando a palavra do Dr. Nadir, um rábula, por uma incompreensão do significado da liberdade. A liberdade religiosa é fundamento em três pilares, que sedimentam a liberdade como um todo. A liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa. Três pilares distintos, interligados e que consolidam o conceito de liberdade religiosa. A liberdade de crença em Constituições, a Constituição de 1967 não previa a liberdade de crença em si. A de 88, a famosa nova Constituição Cidadã, prevê isso conforme eu referenciei anteriormente. Ela diz, declarando que a liberdade de consciência e de crença, no artigo 5º, inciso 6º, é inviolável. Ninguém será privado desses direitos. Fontes de Miranda, que é um pensador da área jurídica, diz o quê? O descrente também tem liberdade de consciência e pode pedir que sucede juridicamente ao direito. Aqui ele está dizendo ao ateu. Diz que é o descrente, ele também tem seu direito e deve ser respeitado. Na sociedade, nós temos uma pesquisa feita pela FENSA, aqui no Brasil, feita com o organismo americano, que dá um dado bastante interessante. Mas antes de dizer o dado, eu gostaria de dizer a interpretação leiga ou dos cidadãos comuns no Brasil. Então, quando você pergunta se você acredita em Deus, você não está perguntando diretamente se você acredita em Deus sobre uma concepção A ou B, mas se você tem uma religião e acredita naquela religião. Então foi feita essa pesquisa e, para o presidente, 80% daqueles que acreditavam em alguma religião poderiam ser eleitos. E aqueles que não acreditavam em nada não teriam 20% de proporção na pesquisa. A pesquisa é a pesquisa pública. A pesquisa demonstra que no Brasil nós acreditamos e temos a consciência de que podemos compartilhar todas as religiões e até a possibilidade de não ter religião. Ou de não ter. Cada um de nós temos o nosso pensamento em relação ao transcendental. E alguns acreditam apenas na razão, mas nem por isso eles deverão não ser considerados dentro do escopo social. Essa é a liberdade de crença. A liberdade de ter ou não ter uma religião. A liberdade de culto não é apenas um sentimento sagrado, né? Porque sagrado tem significado etimológico, três dimensões de ela que estou finalizando. A liberdade de culto se caracteriza pela exteriorização das práticas dos ritos e dos cultos, com suas cerimônias, manifestações, religiões, fidelidade, hábitos, tradição e forma indicada na sua religião escolhida. Então, alguns vão se materializar, vão ter um comportamento. Os católicos vão ter outro comportamento. Os muçulmanos vão ter outro comportamento. Os judeus não. E nós temos que respeitar. E isso está previsto, constitucionalmente, como uma vez. E por último, para não extrapolar os 3 minutos, a liberdade de organização religiosa, que diz respeito à possibilidade da organização de igrejas e suas relações com o Estado. Cada uma delas
podem se organizar livremente. Somando esses três pilares, a liberdade de crença, a liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa, nós temos a liberdade religiosa de uma forma ampla, geral e integral. Como sincero, amém.